Graça e paz, igreja. Amém. Que o nosso Deus, mais uma vez, nos oriente, né? E nos faça compreender a sua palavra. Nosso Deus e Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de poder trazer à tua casa aquilo que o Senhor nos deste para benefício nosso. Que o Senhor Deus e Pai esteja nos instruindo, acima de tudo, para que cada dia, cada manhã, possamos ter alegria, satisfação em contribuir para o Teu reino. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento, continue a gerar em nossos corações a esperança necessária para andarmos sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer alguns avisos, né, ou colocar algumas observações aqui. Hoje à noite eu tinha anunciado no domingo passado que nós estaríamos celebrando a ceia nessa noite. Mas é necessário fazer uma troca. Ela não será hoje à noite, será no próximo domingo à noite. Por quê? Porque o missionário que viria no próximo domingo, ele precisou remarcar, e está vindo hoje à noite, que é o missionário Rubenito. Ele trabalha com os ciganos. Então, ele vai estar aqui hoje à noite trazendo uma palavra, e estamos, para quem lembra, estamos no mês de campanha de missões estaduais. Então, nós vamos estar tendo algumas atividades, já foram aí anunciadas, né? Vamos ter a feirinha, vamos ter outros levantamentos aí para alcançar o alvo de missões. Para quem esteve à noite aqui e para quem não esteve, foi lida aqui a carta de agradecimento por termos alcançado e enviado o alvo de missões nacionais. Alvo de missões nacionais. Então, foi feito esse lembrete aqui para que os irmãos observem que campanha de missões, nós temos, acima de tudo, o privilégio que o lugar que a gente não pode ir, alguém está indo e está ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós defendemos muito essa movimentação missionária. É um missionário que vai no lugar que a gente não pode ir. Mas eu quero lembrar a vocês que nós temos aqui também missões. Nós temos o que é conhecido como missões urbanas. O que é missões urbanas? Nós já falamos aqui que nós temos uma comunidade aqui bem próxima a nós. É só sair aqui, tem uma porta, que toda quinta-feira nós aproveitamos essa porta e ali distribuímos sopa. A sopa, repito, não é nada, mas é a oportunidade que temos de anunciar o Evangelho para essa comunidade. E é um momento, assim, eu creio que especial. Não estamos ali fazendo, através da sopa, um assistencialismo. Nós estamos aproveitando a sopa para, no momento da entrega, antes da entrega e depois da entrega, também estar orando por esta comunidade. Então, nós vamos fazer como Pedro, né? A caminho do templo para orar. E alguém estava ali esmolando e disse, olha, eu não tenho
não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, ele diz, levanta e anda. Que nós possamos estar comprometidos também em orar por essa comunidade. E eu falo isso porque nós temos um desafio. E esse desafio é estar falando de Jesus Cristo, para que Ele liberte essas pessoas. E é missão da igreja pregar o Evangelho. E nós somos igreja. E baseado nessa minha preocupação, nessa premissa da igreja, nós em setembro nós vamos iniciar aqui uma série de estudos falando sobre a treliça e a videira. E eu digo para vocês que nós precisamos entender o que é a treliça e precisamos também entender o que é a videira. Adiantando, nós somos videira. Nós somos videira. Cada uma aqui presente, se movendo, orando, contribuindo, participando, evangelizando, multiplicando, abençoando, se torna uma videira no reino de Deus. Porque nós somos chamados para dar frutos. Então, nós vamos iniciar aqui em setembro, parece-me que no dia 11 de setembro, domingo pela manhã, estarei ministrando aqui alguns estudos a respeito disso, para despertar a igreja para esse compromisso. Nós, como igreja, não podemos parar de evangelizar, parar de falar, parar de anunciar esse evangelho. E as pessoas que passam, as pessoas que veem a igreja do Senhor, elas precisam ver, acima de tudo, uma igreja comprometida com o Evangelho. E o Evangelho nada mais é nada menos que anunciar boas novas. São boas novas. E nós precisamos estar lembrando disso. Porque a igreja que para de anunciar, ela vai ficar em condições muito difíceis de subsistir. Por que eu estou falando isso? Porque é uma incumbência da igreja. Se a igreja não anunciar, quem é que vai anunciar? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. E lembrando, né, que nós vamos, em setembro, também ter o mês de aniversário da Igreja Batista Sião. Quem lembra quantos anos esta igreja vai completar? 19. Então, maioridade. Então, as responsabilidades da maioridade são outras. E nós precisamos trazer à baila para que, como igreja, possamos compreender as nossas responsabilidades. E nós precisamos amadurecer nesse compromisso, nessa missão, nesse ide, nesse crescimento a partir de nós mesmos. Precisamos crescer e continuar crescendo todos os dias na presença do Senhor. Eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 6, verso 14 a 19. Lembro também, meus irmãos, que toda quinta-feira nós temos culto de oração. O culto de oração começa às 19 horas e vai até às 20h15, por aí. Depois de ser distribuída a sopa, nós nos reunimos aqui para orar, para aclamar ao nosso Deus, para suplicar ao nosso Deus. Efésios capítulo 6, 14 a 19, vai dizer o seguinte: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai
também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amado Deus, Senhor nosso, nos orienta na leitura da palavra, para que possamos compreender, acima de tudo, os teus benefícios para todos nós, em nome de Jesus. Os irmãos já devem ter ouvido falar muito sobre luta espiritual, batalha espiritual. E Paulo escreve isso aí aos Efésios. Efésios é uma cidade religiosa, mas extremamente pagã. Imaginemos acordar e ver a sua casa no meio de uma zona de guerra. E se você ia trabalhar, você provavelmente ia desistir de trabalhar. Você, vendo essas lutas, o que você faria então? Lutar, defender a sua família? Ou você ia identificar o inimigo, ou você ia combater o inimigo, ou você ia se proteger? Haveria escolhas aí, né? O interessante é que, quando a gente fala de uma batalha visível, a gente tem ideias do que nós enfrentamos. Mas aqui eu quero trazer a ideia também de uma batalha invisível, que a gente não sabe o que virá, quando virá. E aí nós precisamos tomar cuidado. O sistema que está aí diante de nós, que é o mundo, é um sistema diabólico. E é nesse sistema que nós somos formados. É nesse sistema que nós temos as nossas lutas diárias. Todo dia nós nos informamos de coisas que estão acontecendo. E a gente pede a Deus para que não seja envolvido nessas coisas. E essas guerras acontecem. Que guerras são essas? Como nós somos servo de Deus, servo do Altíssimo, convertidos, vamos dizer assim, né? Nós nos encontramos em guerra contra os valores do mundo. Nós encontramos muita dificuldade, mas estamos nesse mundo. Não somos desse mundo. E é por isso que nós encontramos também na Bíblia orientação sobre a santificação. E às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada, errônea, a respeito de santificação. E santificação é um processo. E que se inicia todo dia. Todo dia é dia de santificação. E santificação aqui não é ver anjo descendo, nem subindo, nem com um linguajar apropriado, um linguajar gospel, não é disso. Santificação não é isso. Santificação não é a sua roupa. Eu visto uma roupa de santo ou de santa. Também não é isso. Não é exatamente algo que o sistema cristão, muitas vezes, religioso, impõe sobre nós. Santificação também não é isso. Porque às vezes as pessoas pensam, para ser santo, ele precisa ser uma pessoa que não dá risada, que não ouve música, que não se relaciona com as pessoas. Ele tem uma ideia totalmente errada, totalmente equivocada. Por quê? Porque ele vai na palavra e diz assim, olha, o mundo jaz no maligno. E as pessoas não entendem que é o sistema.
É o sistema que está aí. É o sistema em que as pessoas muitas vezes não entendem que esse sistema ele está corrompido. E eu estou preparando uma mensagem para o próximo domingo e vai falar sobre 3 palavras que existem nesse texto de João 14:6. Eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e, por último, a vida. Quando Adão se distanciou de Deus, ele foi perdendo cada vez mais características, valores, princípios que Deus estava colocando para ele, à disposição dele. E quando a gente se afasta de Deus, a gente precisa de um caminho de volta. E esse caminho, aí nós encontramos hoje distorcido. Porque existem caminhos. E quando a gente não anda por um caminho que é o caminho, nós escolhemos os atalhos, não é isso? Nós fazemos o quê? Quando escolhemos atalhos, nós nos desviamos. E o homem tem se desviado. O homem tem se desviado todos os dias. E esta é uma questão séria, porque nós estamos nesse mundo. Esse mundo tem razões pelas quais muitas vezes nos encanta. Coisas, muitas vezes, que nos atraem. E nós buscamos lutar contra coisas que muitas vezes não tem nada a ver. Às vezes as pessoas estão lutando por figuras, por ideias que foram lançadas. E, infelizmente, isso traz muito equívoco, né? Muito engano. Por que isso? Porque nós estamos gastando munição à toa. Nós estamos direcionando nossos esforços à toa. Ou seja, estamos desprendendo muita força no nada, atirando no nada. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a nossa batalha é contra nós mesmos, muitas vezes. Nós mesmos, eu luto contra mim, eu luto contra você, e você luta contra mim. Por quê? Por que isso? Porque o pecado, desde que ele foi posto, houve uma briga, um litígio. E se você for lá no início, lá na Gênesis, né, no início, você vai ver que a partir do momento que Adão se desliga, ele vai e sai, então começa a ter muita discórdia. Muita discórdia. E isso é no intuito, né, de trazer algo que interessa o homem, a conquista do homem. O homem é um conquistador nato. Mas ele foi se enfronhando cada vez mais nesse lidar. E valorizando coisas que não têm valor e desvalorizando outras. E nós estamos no século 21. E nós temos tendências a seguir. E quando a gente não segue essas tendências, a gente fica na contramão de tudo isso que está acontecendo. E aí vem exatamente algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque isso parece bom. Parece aprazível, mas não é. Então, é interessante lembrarmos que a luta, muitas vezes, ela ocorre dentro de nós.
nas decisões, nas acusações, e acusações, muitas vezes, contra nós mesmos. Outra coisa é que nós temos aí uma questão que nós, muitas vezes, esquecemos. O sistema em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, diz que os fins justificam os meios. Não importa como você vai fazer, o importante é chegar naquilo que você almeja. O interessante é que nós hoje temos aí uma coisa interessante, muito assim, peculiar da nossa época. É que mentira não é mais mentira. Nós estamos vivendo uma época da pós-mentira. O que era mentira agora pode não ser mais. E isso é preocupante, porque as pessoas estão no intuito de atingir os seus objetivos. E então ela adoece o filho, mata a mãe, mata o pai, porque no dia anterior ela teve outro compromisso. E ao chegar ao trabalho, aí você tem que dar uma justificativa. Você vai se justificar. Olha, meu pai está internado. Meu filho está doente. Minha mãe morreu. E às vezes a gente descobria que o cidadão tinha adoecido a mãe várias vezes, e o pai também, e os filhos. Porque ele tinha que justificar. Ele tinha que arranjar uma justificativa para aquilo. Então isso, muitas vezes a gente não percebe, não enxerga que estamos nesse sistema usando as próprias armas do sistema. Outra coisa é que essa luta também é contra Satanás. Ele está derrotado, ele está vencido. E o que então, o que é que nós vamos fazer? Então, se ele já está vencido, eu não preciso me preocupar com ele. Lê do engano, porque ele usa a discórdia, ele usa a indução, ele usa meias verdades. E aí você começa a ter dificuldades no relacionamento, porque dissensão entre o homem e a mulher, o filho e o pai e o filho, e muitas vezes a gente não entende. A gente não tem discernimento. E uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus é discernir. E discernir vem exatamente da palavra sergir. Acredito que quem já teve assim contato com a costura sabe o que é sergir. É pegar, tirar toda aquela linha e costurar de novo. Costurar de novo. Descoser fio a fio. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, que nossa vida dia a dia é uma verdadeira blitz. O nosso problema é que o nosso conceito sobre o pecado passa a ser mais cultural do que bíblico. Isso aí é bacana. É o que Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por estas coisas. Então, aqui esta fala de Paulo para que nós possamos nos revestir, revestimento, revestir de toda a armadura, porque o dia mau é todo dia. Não. O dia mau todo dia? Não. É um dia. E que muitas vezes a gente não tem buscado vigiar. Vigiar principalmente aquilo que está em nós. O meu pensamento, a minha atitude, o meu amadurecimento, o meu discernimento, o meu compromisso. E aqui vem essa orientação de Paulo.
Primeiro, sigir com a verdade. Nós precisamos, diante de uma sociedade que a mentira, meias verdades, e diz assim, nós estamos com 99%, 99,9% de verdade. Não é verdade, é mentira. E nós vamos ver isso quando Jesus Cristo está falando, eu sou a verdade. Porque na verdade não há mentira. Ah, mas foi só 0,5%. É mentira. Isso corrompe, por isso que ele está dizendo, Satanás, ele está utilizando muitas vezes meias verdades, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então ele diz sigir, né? Sigindo. Então, costurando o nosso lombo, vamos dizer assim, com a verdade, né? Outra coisa que nós precisamos estar muito atentos é em relação ao apetrecho para a luta, couraça da justiça. Justiça no Novo Testamento é retidão, é não andar claudicando, é ter retidão no ser. E tem uma coisa interessante que muitas vezes a gente não percebe, é quando a palavra de Deus, bem-aventurado. E ser bem-aventurado é muito mais do que ser próspero. É ser reto, é ser amável, é ser dedicado, é ser íntegro. Porque o cidadão que é bem-aventurado, ele tem uma consistência moral e espiritual. E ele busca isso. E essa luta que ele fala aqui, nós precisamos estar sempre andando em retidão, não claudicando. E a retidão não consiste apenas em não errar, mas reconhecer quando erramos. As pessoas querem ser santas e dizer, eu sou santo, eu não erro. Erra. Agora, quando errar, não se esqueça de se arrepender. E começar de onde você parou. E as pessoas não querem fazer isso. Outra coisa é calçar os pés com o evangelho da paz. Os romanos viajavam muito, né? E aqui, por isso é que Jesus orienta, caminhar mais uma milha, fazer isso. O que é que quer dizer isso no Evangelho? O que quer dizer isso para nós? É que nós não devemos ser chamados em momento algum para povoar contendas. Não fomos chamados, não podemos ser encorajados a criar contendas. Nós somos chamados e fomos chamados para encorajar o perdão. Encorajar o perdão. Precisamos calçar um evangelho de paz. Isso quer dizer que onde eu puder trazer a paz, que eu traga a paz. Não a discórdia. Discutir coisas que não vão levar a nada. Criar caso por uma coisa que não leva absolutamente a nada. E ficamos anos e anos resistindo no mesmo lugar. Sem poder compreender esse evangelho da paz. Precisamos calçar esse evangelho. Vestir essa couraça. E aqui tem o uso também, né, o escudo da fé, verso 16. Nós não podemos jamais esquecer que as setas na nossa mente, no nosso pensamento, ela pode afetar a nossa fé. E aí é por isso, use o escudo da fé, porque o inimigo lança seta. Lançou seta lá em Adão. Não foi bem assim que ele disse, não. Você disse que não pode comer disso? Não, ele disse para você não comer disso por causa daquilo.
Porque no dia que você comer disso, você vai fazer isso, 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 isso. A mesma coisa ele tentou fazer com Jesus Cristo. E usa muitas vezes a palavra. E aqui ele está dizendo, acima de tudo, acima do que está escrito na palavra, eu tenho fé. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele me dá forças para continuar. E os dias são maus, meus irmãos. Porque às vezes não percebe que o inimigo tem usado a própria palavra. E esta palavra, ela muitas vezes confunde as pessoas. Porque as pessoas não têm fé na promessa de Deus. E Deus tem uma promessa para a sua vida. E a gente vai crer em quem? Na verdade ou na mentira? Então, são perguntas que nós precisamos trazer. E aqui ele termina no verso 18 dizendo o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu falei aqui já 2 quintas-feiras e eu trago aqui para os irmãos a diferença entre oração e súplica. É a mesma coisa, não é não? Não. Súplica é você não desistir. É você se derramar. É você estar ali diante de Deus, suplicando pela misericórdia dele todos os dias pela sua vida, para a vida da sua família, para a vida daqueles que você muitas vezes tem discórdia. E aqui o Evangelho traz isso, um alerta sobre como é que está o seu monte de oração. Não estou dizendo aqui que é para ninguém subir no monte, não. Eu estou dizendo como é que está o seu monte de oração. O secreto monte que você se refugia. E se refugia no Senhor. Porque é nele que nós vamos encontrar coragem, determinação para perseverar. E enquanto nós estamos perseverando, nós estamos suplicando. Enquanto nós estamos suplicando, estamos perseverando. Não é para ser salvo, mas é porque somos salvos. E cremos que nós somos revestidos. E como Paulo fala, não podemos fazer isso sem a confiança. Confiando todo dia nesse Deus maravilhoso que nos abriga, não nos obriga, mas nos abriga todos os dias, durante essa caminhada que nós temos, durante este mundo contaminado, perverso, hostil, mas acima de tudo, nós enfrentamos as lutas revestidos do poder de Deus. Porque é de Deus que vem toda a nossa coragem, nossa determinação. É de Deus. Não é da sociedade, não é dos desafios que nós temos. É de Deus. Porque muita gente tem desistido de caminhar. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, eu tenho um hobby, né? Eu gosto, tudo que fala de automóvel, de automobilismo, eu gosto. Então, a pessoa que fazia aquela reportagem, ele deixou de fazer. E aí entrou outra pessoa, começou a fazer. E eu disse assim, poxa, ele não está fazendo mais, o que aconteceu? Então, ele fez um vídeo, né, dizendo por que não estava fazendo. E ele inicia dizendo o seguinte: eu pensei que nunca ia cair. Eu pensei que nunca ia desistir. Mas eu caí em depressão. Porque
Porque ele resolveu lutar contra uma coisa que ele não podia fazer sozinho. Ele precisava de ajuda. E ele diz, quando eu reconheci que eu preciso de ajuda para enfrentar essas lutas, porque eu sou uma pessoa que gosta de tudo perfeito, de tudo claro, de tudo assim, ele começou a elencar a vida dele. Ele diz, eu descobri que eu precisava de conselho. Eu descobri que eu precisava de alguém para me amparar. E isso eu estou dizendo, meus irmãos, porque os dias são maus. Mas, graças a Deus, que nós enfrentamos todos os dias na certeza que iremos vencer. Não porque somos capazes, mas porque aquele que está em nós é muito maior e muito mais poderoso do que tudo aquilo que nós vamos enfrentar no dia a dia. Por isso, nos revistamos todos os dias com a armadura de Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Nos reveste todos os dias, Senhor. Nos faz todos os dias despertar por essa couraça, por essa armadura que vem do Senhor. E que a tua palavra, ó Pai, venha todos os dias a refrigerar o nosso interior e produzir em nós, ó Pai, mais coragem, determinação, firmeza e esperança. Senhor Deus, prepara esta semana e nos conduz todos os dias, em nome de Jesus. Amém.